Olá, gente linda, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todo mundo. Olha, eu aqui de volta com mais um pouquinho da palavra do Senhor para vocês. E nós estamos nessa série dos atributos de Deus. São 16 atributos que eu já comentei com vocês que Deus colocou no meu coração para a gente estar discutindo aqui e para nós podermos conhecer melhor esse Deus que é tão fiel, que é tão poderoso, que nos ama tanto e muitas vezes nós não conhecemos a qualidade desse nosso Deus. Aliás, as qualidades, mas o nosso Deus é infinito, né? Não tem como falar sobre todas as qualidades, todos os atributos de Deus. Então ele colocou no meu coração 16 vídeos e é sobre eles que nós estamos falando agora. Esse é o 9º vídeo. Então para você que está chegando agora no canal, tem mais vídeos para trás e terá mais vídeos para frente. Fica aí acompanhando, tá bom? Eu vou passar de novo para vocês os 16 atributos e nós vamos entrar no 9º atributo, que ele é imutável, tá? Então o primeiro atributo, e já é o primeiro vídeo que já está no canal, ele é pessoal. O segundo, ele é zeloso. O terceiro, ele é justo. O quarto, ele é soberano. O quinto, ele é onipotente. O sexto, ele é bom. O sétimo, ele é eterno. A bagunça que o Sansão tá fazendo daqui, né? O oitavo, ele é misericordioso. O nono, ele é imutável. O 10º, ele é a verdade. O 11º, ele é santo. O 12º, ele é onisciente. O 13º, é onipresente. O 14º, ele é longânimo. O 15º, ele é a essência da graça. E o 16º, ele é amor. Então nós vamos falar sobre todas essas qualidades, sobre todos esses atributos do Senhor. E o vídeo de hoje é o vídeo 9, onde ele é imutável. Então vamos lá para o dicionário para ver primeiro o que é imutável. Apesar de todo mundo saber que imutável é uma coisa que não muda. Mas vamos ver o que diz o dicionário. E eu deixo aqui do lado para vocês, tá? Imutável: que não pode ser mudado, que não se consegue mudar, sem possibilidades de mudança, que é permanente, constante. Uma coisa imutável é permanente, é constante, não se tem nem sombra de variação de pensamento de querer mudar nada. Esse Deus é esse Deus imutável, tem essa qualidade de um Deus imutável. Então nós vamos para a Bíblia, como sempre, eu com a palavra de Deus aqui do lado e dei uma imprimidinha para poder aumentar a letrinha. Os cristãos não precisam ter nenhuma insegurança em relação a Deus. O seu caráter e verdade, os seus caminhos e propósitos, seu amor e promessas não sofrem nenhum tipo de variação. Não precisamos ter medo de confiar neste Deus e de repente ele mudar por alguma coisa. Não é como a política, vamos falar assim, aqui do nosso país. Hoje, você tem um dinheiro lá no banco, um investimento numa poupança, num fundo aí mais privado, um tesouro direto, não importa. Hoje você tem um dinheiro investido lá e amanhã você não sabe o que vai acontecer. Olha a crise que nós estamos vivendo no nosso país no dia de hoje. Até o impeachment da presidenta já pediram. Mas olha que situação, todo mundo tirando dinheiro dos bancos, esvaziando tudo. Você não sabe se vem um novo plano Collor por aí. Isso é uma incerteza muito grande. Tem gente que juntou dinheiro a vida inteira e não sabe se vai poder usufruir desse dinheiro agora. Então, o nosso Deus não tem essa característica de hoje dá, é seguro, o banco é seguro, uma poupança é seguro, um investimento é seguro, um fundo de previdência privada é super seguro, mas de repente não é mais. Ontem era seguro, hoje não é mais. O nosso Deus não. Então nós não temos que temer esse tipo de variação no nosso Deus. Porque o que ele era, ele ainda é e ele continuará sendo para sempre. Nós vamos ver isso em Isaías 46, de 9 a 11. E eu sempre deixando aqui do lado para vocês não se perder, tá? 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Não há outro Deus. É único. É só Ele. E ele não muda. 10. Que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus imutável que nós seguimos. Você prestou atenção no que disse esse versículo? Eu anuncio tudo do fim desde o princípio. Sabe o que é isso aqui? É a Bíblia, claro. A palavra de Deus. Desde o princípio, Deus escreveu o começo
e ele já escreveu o fim. Você pode olhar aqui todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Jesus Cristo então descreveu assim, com todas as letras, com todas as vírgulas, tudo isso que está acontecendo hoje. Aqui também já está escrito o final de tudo, e que não vai ser mudado, porque o nosso Deus é imutável. Ele escreveu tanto o começo, como ele já escreveu o fim. Aí alguém pode pensar, mas está escrito lá o jeito que Satanás vai ser preso, o jeito que o exército dele vai ser morto, que Jesus Cristo vai destruir tudo, que é vencedor, que isso e que aquilo. Mas se alguém ler, vai tentar mudar a história. Não tem como. Nós somos criação deste Deus criador e perfeito, imutável, e o que ele escreveu aqui, ele vai cumprir. Tá pesada a Bíblia. O que ele escreveu, ele vai cumprir. Vírgula por vírgula, não há variação neste Deus. Não temos que temer variação nesse Deus. Do jeitinho que está ali, vai acontecer. Até os diálogos. Não vai mudar nada. Do jeito que está, vai acontecer. Porque ele fez todo mundo como bonequinho? Não. Ele deu livre-arbítrio para o ser humano. Mas ele é fiel, ele é poderoso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, tudo está debaixo do comando dele, e como disse aqui, ele já escreveu tanto o princípio como o fim. E nós vamos ver aqui na palavra que tudo que está acontecendo hoje, ele já tinha escrito antes de tudo começar a acontecer. Ele não está escrevendo a história agora. Ele já tinha escrito antes, nos seus planos, no seu bloquinho lá de arquiteto, de escritor. Ele já tinha programado tudo antes e agora está acontecendo. Para ele já é até passado, porque ele vive na eternidade, ele é sempre eterno, como nós vimos, ele é também eterno. E ele já viu o final, nós estamos vivendo aqui ainda o presente, tudo ainda está acontecendo, mas para ele até já acabou tudo e ao mesmo tempo está tudo começando de novo, porque ele é atemporal. E muito lindo esse versículo, eu que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É ou não é um Deus imutável? Este Deus é. E ainda no versículo 11, que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem do seu conselho, porque assim o disse, e assim farei vir, eu o formei e também o farei. Ele faz todas as coisas, ele dá ordem para que aconteça todas as coisas, ele sobe, ele desce, ele faz o que ele quiser. Ele já escreveu tudo como vai acontecer, ele já sabia que um dia estaria aqui falando dele com vocês. Tudo isso já estava escrito nos planos de Deus e nada foge do controle desse Deus imutável. E tudo que ele escreveu não é rascunho. Mas agora surgiu uma coisa diferente lá na terra, vou ter que reescrever de novo. Não, muito pelo contrário. Nem a aliança de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, que todos nós sabemos que tínhamos uma antiga aliança, uma aliança com Adão, uma aliança com Abraão, uma aliança com Moisés, uma aliança com Noé, mas eram alianças de sangue de animal, uma aliança terrena. E aí veio Jesus Cristo, trouxe uma nova aliança. Aí alguém pode dizer assim, mas então ele fez uma aliança que não funcionou, e aí ele teve que refazer outra aliança? Não. Ele já tinha tudo programado lá, como eu disse no caderninho dele. Ele já tinha programado 2 alianças. E ele sabia que por causa do nosso pecado, por causa da nossa pouca falta de entendimento, naquele momento, ele não poderia simplesmente acabar com o pecado lá no Éden. Ele não podia ter mandado Jesus Cristo nascer até de Eva mesmo. Precisava nascer de mulher para entrar no mundo. Ele podia ter feito Jesus Cristo nascer de Eva e acabar com Satanás ali, mas não. Nos planos dele, do jeito que ele escreveu, de acordo com a única e exclusiva vontade dele, ele resolveu que iam ter 2 alianças, e depois da primeira ele aperfeiçoou e fez a segunda. Então não é que Deus mudou, é simplesmente que isso já estava escrito para acontecer. O nosso Deus é imutável, ele não muda nunca, e ele não tem que ficar reescrevendo a história novamente, jamais. Ele nunca será mais nem menos do que ele é, porque simplesmente ele é o grande eu sou. O presente dele é isso, ele é, eu sou, ele é. Ele não vai ser, ele não foi, ele é o eu sou. E nele ele nunca será mais do que ele é.
vai ser mais Deus do que o próprio Deus? Não. Ele é Deus, ele é o soberano. Vimos isso também nas qualidades de Deus, nos atributos de Deus. Ele é o soberano, ele é absoluto e ele nunca será mais e nunca será menos. Malaquias 3:6 diz assim, versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo, não tem como mudar. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque esse Deus é imutável. E ele tinha, como eu disse, escrito lá que ele não ia destruir a humanidade por uma segunda vez. Porque ele já tinha tentado destruir lá na época de Noé com o dilúvio. Não é tentado destruir, então Deus falhou, não. Ele tinha uma aliança com o homem. Deus não compactua com o pecado. Já vimos isso nos vídeos anteriores. Para quem não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Eu explico direitinho isso, que Deus não compactua com o pecado. Ele não pode compactuar com o pecado. Isso não está nele. E esse Deus que não muda, que é vivo, que é forte, que é soberano, não nos deixa a criação mudar de alguma forma. Não deixa nenhum tipo de situação deixar que a glória dele seja tocada de alguma forma. Ele tentou sim acabar com todo o pecado e deixou só a família de Noé naquela arca. Mas o que aconteceu? O pecado estava neles e assim que Noé abriu a arca, já construiu uma vinha, misturou vinho puro, que era o mosto do vinho, vinho puro, o mesmo vinho que Jesus transformou naquele casamento, o próprio suco da uva, já misturou com bebida forte, já tomou um porre, já aprontou o que aprontou. Amaldiçoou uma geração inteira do filho dele, do Canaã, do Cã, que é o pai de Canaã, e o mal continuou aí no mundo. Mas o nosso Deus nunca foi pego de calça curta, ele já sabia de tudo isso que ia acontecer, estava escrito. Por isso mesmo que ele sabia que ele deixou a segunda aliança, que era Jesus Cristo. Porque através de Jesus Cristo nós somos libertos de todo o pecado, tá? De toda essa coisa ruim que ficou no mundo, ele simplesmente aboliu. Eu, o Senhor, não mudo. As pessoas mudam, como mudam? Devido à inadequação da sua capacidade, devido à falta de conhecimento, devido às variações das circunstâncias. Uma hora tá boa, outra hora não tá. Se tá frio, tá de um jeito. Se tá calor, tá de outro. E o humor vai mudando. O nosso Deus não é assim. Ou a perda de interesse. A gente quer uma coisa. Nossa, isso acontece muito comigo. Perda de interesse. Principalmente com aparelho eletrônico. Às vezes eu tô de olho, vou dizer assim, num celular. É aquele, é o top, é o cara, não sei o que. Eu vou lá e compro. No dia seguinte eu falo, ai, não era aquilo que eu tava esperando. Não quero mais. Aí eu vendo. Meu marido fala, não acredito. Acabou de comprar celular, já vai vender? Eu vendo. Não quero mais. Eu sou assim, você também é assim. Mas o nosso Deus não é assim. Ele é imutável. Gênesis 18:14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele não está desprovido de nenhuma capacidade. O nosso Deus nele, no ser dele, ele está provido de toda a capacidade. Por isso ele não muda. Porque hoje ele não está mais ou menos, hoje ele quer e amanhã ele não quer. Como nós. Hoje aquilo me satisfaz. Hoje, como eu falei de celular, aquele aparelho me satisfaz. É o mais caro, é o top, é o importado, não sei o que. Amanhã perdeu a graça. Para Deus, não. Repetindo Gênesis 18:14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, e a este tempo da vida, Sara terá um filho. Naquele momento ele profetizando para Abraão e Sara a vinda de Isaac. Mas ele justamente perguntando assim, haverá alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Tem alguma coisa que ele não possa fazer? Sendo primeiro que ele criou tudo e segundo que ele já sabe de tudo que vai acontecer? Que ele não pode mudar o que ele criou? Alguma coisa impossível para esse Deus? É claro que não. É a mesma coisa que diz em Lucas 1:37. 37, porque para Deus não há impossível. Não é lindo isso? Não há impossíveis para esse Deus poderoso, para esse Deus imutável. Porque simplesmente ele já sabia de tudo, porque simplesmente esse Deus que não muda,
não vai mudar o que está escrito na sua palavra e tudo vai correr exatamente do jeito que ele escreveu. Que maravilha! Deus conhece e controla e está envolvido em todas as coisas. Acabei de falar isso. Em tudo tem o dedo de Deus. Em tudo ele está envolvido. Qualquer situação, Deus está no meio. Livrando, guardando, porque o pecado está no mundo, Satanás está aprontando de todas e o ser humano está dando autoridade para Satanás. E Deus vai ter que ficar se virando para ajudar o ser humano. Mas este Deus, ele não muda e ele controla tudo. Salmo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ele conhece tudo. Foi ele que criou tudo. Só por ele tudo subsiste, tudo ainda está firmado. As coisas ainda estão firmadas nos seus lugares, porque por ele tudo subsiste. Olha que interessante esse versículo do Salmo 1,6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ele já escreveu, o mal não vence. Então pronto, o mal nunca vence. Pode ter uma vantagenzinha, sim, neste mundo, porque Satanás está aqui aprontando e o ser humano está gostando. Ninguém mais se lembra do seu Deus, ninguém mais se lembra do Senhor, só lembra de Deus quando é para pedir alguma coisa. Ou para falar mal. Se é para falar mal de Deus, lembra que ele existe. Mas simplesmente de Deus como soberano, como Senhor, não estão lembrando. E esse Deus imutável disse, eu conheço o caminho do justo e também conheço o caminho do ímpio. E o ímpio vai perecer. Porque na minha história que eu escrevi, que eu, o Criador, escrevi, não mudo uma vírgula. Lindo, né? Salmo 37:18. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Neste Deus eterno, ele conhece os nossos caminhos, ele conhece todas as coisas e vamos permanecer com ele eternamente. Ele é um Deus eterno e nós já falamos também dessas qualidades do Senhor. Salmo 139:23. Ainda desse Deus que controla tudo e se envolve com tudo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus caminhos. E ainda mais pro final do Salmo 139, ele fala assim, vê se há em mim algum caminho mau. Me guia pelo teu caminho eterno, me transforma. Eu desejo estar diante deste caminho reto que não muda, deste caminho onde tudo só pode dar certo. Porque os atalhos que eu tenho pego na minha vida simplesmente não me levaram a lugar nenhum. Outra coisa que todo mundo diz, há vários caminhos que levam para Deus. Isso é mentira. É invenção de Satanás para denegrir a imagem do nosso Deus. Há um caminho que leva para Deus. O caminho, a verdade e a vida. E esse único caminho é Jesus Cristo. Ainda, João 10:14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Eu conheço tudo. Eu me envolvo com elas. Eu cuido delas. Eu sou um Deus que estou presente. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Salmo 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Deus conhece até os nossos pensamentos. Tem um vídeo aqui no meu canal que diz assim, Satanás lê pensamento? Dá uma olhada lá se Satanás pode ler pensamento. Mas lá também nós explicamos exatamente que o nosso Deus, esse sim, pode ler os nossos pensamentos. E você vai ver lá exatamente como isso acontece. Esse Deus mesmo conhece os pensamentos do homem, que são totalmente vaidade. A gente só pensa besteira o dia inteiro. Ninguém pensa em coisas do alto, como dizia Paulo. Pensai nas coisas que são lá do alto. Simplesmente pensar nas coisas de cima. Mas a gente só pensa nas coisas aqui da terra mesmo. É a preocupação com o tempo, com o filho, com o marido, com o trabalho, com a economia, com o impeachment da presidenta, com qualquer coisa assim. Só se pensa em coisas de baixo. Se pensássemos em coisas do alto, não estaríamos passando por tanta necessidade neste mundo como passamos hoje. Por tanta prova nesse mundo. Salmo 68:33. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Este Deus que cavalga sobre o céu dos céus, ele tá dizendo que ele está acima de toda a criação. Esse mesmo Deus lança a sua voz
e as coisas acontecem. Olha só, ele controla tudo através da voz dele. Salmo 29:4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele diz, haja, e acontece. Ele diz, faça, se cumpra, e tudo se faz, e tudo se cumpre. E aí ele está dizendo, aconteça agora nesse tempo da história, no ano de 2015, que é esse ano que eu estou gravando aqui, eu não sei em que ano você vai estar vendo esse vídeo. Ele está falando assim, agora, no tempo de hoje, vai acontecer essa e essa e essa parte que está escrita na Bíblia. E nós estamos vivendo o que ele diz, haja, aconteça. A voz do Senhor, o nosso Deus imutável, controla tudo e nada pode ser mudado, porque tudo já está estabelecido. Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, e o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Eu gosto muito desse versículo, eu sempre falo, né? O coração do rei está na mão do Senhor. O coração daquele poderoso lá está na mão do Senhor. E ele provou isso em quem? Em Faraó. Já expliquei isso para vocês em outros vídeos. Em Faraó. O que ele falou para Moisés? Vai lá, tira o meu povo do Egito. Só que toda vez que você for para Faraó, eu vou endurecer o coração do rei. Ele não vai deixar ir. Por quê? Porque eu vou mostrar todos os meus prodígios na terra do Egito. E Deus sobrepujou todos os deuses do Egito. Deuses que não eram deuses coisa nenhuma. E o coração do rei, ó, na mão dele. Deus manda em quem ele quiser. Até naquele mais durão que diz que é o grande e o poderoso. É nada. O coração do rei está na mão de Deus. E Deus não muda e ele só faz o que ele quer. Somente a vontade dele está estabelecida neste mundo para que nós possamos vivê-la. Ah, que Deus maravilhoso. Que Deus imutável. E como é bom confiar em um Deus que não muda. Como é bom confiar em um Deus que não muda. Deus não deixa nada inacabado. A obra que ele começa, ele termina. Isaías 41:4. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Quando diz desde o princípio, é lá da eternidade, mais antes, que a gente nem era nascido ainda. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu fiz todas as coisas, chamei tudo desde o princípio, desde a eternidade, quem manda aqui sou eu, o que eu estabeleci vai se cumprir. Que Deus maravilhoso, ele nunca muda de humor. Ainda bem, não é? Se fosse como a gente, de manhã abre a janela assim, olha pro tempo, ai que dia horrível, tá chovendo. No dia seguinte, Deus falou, nossa, ele não gostou do dia, vou fazer um dia lindo. Abre a janela, tá aquele solzão. Aí abre e já olha, ai, que calor do inferno. Não é assim? Somos assim. Um dia tá bom, outro dia tá ruim, a gente tá feliz ou a gente tá triste de acordo com as circunstâncias. Deus não muda de humor nunca. Ele é um Deus imutável. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastora, mas tá falando de Deus, agora falou de Jesus? Ué, o nosso Deus não é trino? Versículo aqui do lado. O nosso Deus é um só e age nas três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus é um. Quando falamos de Espírito Santo, quando falamos de Jesus, estamos falando desse Deus trino. O Deus que é o verbo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Conhecemos ele como Jesus Cristo e hoje que essa segunda pessoa de Deus voltou aos céus, está cuidando ainda de nós, ele mandou o Consolador, que é a terceira pessoa de Deus, para cuidar de nós neste mundo. Lembrando sempre essa trindade maravilhosa. Então quando falarmos de Deus, estamos falando também de Jesus Cristo e do Espírito Santo, porque ele é um só. Não vamos entender nesse mundo como é que alguém que é três é um, mas ele é um só, ok? Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não perde suas afeições. Que afeições? O que ele gosta. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Olha que lindo. Amor eterno. O amor de Deus é eterno, porque ele não muda. O jeito que ele amou a criação, desde que ele estava só na mente dele de criar,
que ele era o único, que não existia outro, não existia galáxias, cosmos, estrelas, planetas, quando não existia nada, que era só ele, porque ele não foi criado por ninguém. Nós vamos entender isso, como eu disse, lá na glória, porque aqui nós não somos capazes de entender uma coisa que nunca foi criado por nada e como é que existe se não saiu de lugar nenhum. Mas o nosso Deus é assim, o nosso Deus é sempre eterno, ele é Pai da eternidade, ele existe antes de qualquer outra coisa existir. Esse Deus é esse de Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Eu amo tudo com amor eterno. Do jeito que eu sonhei, do jeito que eu desejei, foi o jeito que eu fiz, foi o jeito que eu criei, foi o jeito que eu amei. O meu amor é eterno. Vocês podem pisar na bola comigo. Vou mandar meu filho único aí pra morrer por vocês. Vocês vão tacar pedra nele, vocês vão bater nele, vocês vão crucificar ele. Mesmo assim, é por isso que ele estará aí. Porque eu amo vocês e quero vocês de volta pra mim. Na mão de Satanás não vai ficar ninguém. E olha, ele conseguiu. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos colocou diante de Deus para andar em novidade de vida. Que maravilha! Fomos justificados diante desse Senhor maravilhoso. Ele não perde o entusiasmo. Ele não cansa. Deus não se cansa. Ele nunca perde o entusiasmo. Ele está sempre disposto a, vamos fazer, vamos lá, e é agora, e continua, e dá força pra gente. Quando a gente desiste, ele está lá, continua, continua, parecendo um personal trainer. Às vezes você tá lá numa esteira, numa bicicleta, cansado, querendo desistir, aí vem o personal e fala, vamos, 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 você consegue, falta 2 minutos, falta 1 minuto. Esse tipo de incentivo é o que Deus faz conosco todos os dias. Às vezes nós não conseguimos ouvir, mas esse Deus que é eterno, esse Deus que é imutável, ele nunca perde o seu entusiasmo. Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós completou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou a boa obra, ele vai terminar. Ele não perde o entusiasmo. O que ele começa, ele termina. Para nós é assim, começou alguma coisa hoje, eu quero que termine logo. E se semana que vem não tiver na minha mão, eu já não quero mais. Aí alguém fala, não, continua que vai dar certo. Aí eu, tá, dá certo mais uma semana. Depois eu sabia que não ia dar certo. Ah, não, eu já não quero mais, tô cansado, tô cansado. Deus não. Deus não perde o entusiasmo. A boa obra que ele começou é a boa obra que ele vai terminar. Isso é maravilhoso. Ele está sempre disposto a continuar. Eu comecei, eu vou terminar. Isso também está lá em 1 Pedro 5:10. Já falei para vocês que esse é o versículo do meu chamado no vídeo anterior, né? Versículo 10, 1 Pedro 5. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Este mesmo Deus, que não depende de você para ser feliz, não depende de você para se sentir realizado, não depende de você para nada. Ele te ajuda e ele te fortalece e ele te fortifica e ele coloca você na boa obra e o que ele começou na sua vida ele termina por amor dele mesmo. E sempre entusiasmado, e sempre te colocando para cima, e sempre falando, vamos mais um pouquinho que dá. Vamos mais um pouquinho que a gente consegue. Só falta pouco tempo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Num piscar de olhos, ao soar da última trombeta, seremos todos arrebatados. Já pensou? Falta pouco demais. E o diabo, sabendo que ele falta pouco tempo, está aprontando todas aqui na terra. Mas o nosso Deus é imutável. E o final desse diabo, o final de Satanás, também está escrito e não pode ser mudado. Ele já perdeu. Sua atitude para com o pecado não mudou desde o jardim do Éden. E o seu amor é o mesmo que ele demonstrou na cruz. O mesmo posicionamento que Deus tinha a respeito do pecado desde o princípio, ele não mudou. Ele continua com as leis dele estabelecidas, ele continua com a ordem dele que ele colocou sobre o universo estabelecida. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o próprio Deus criou o mal. Para quê? Para punir o pecado. Só que ele nos amou tanto, que tem tanta gente se entregando para o pecado e participando, recebendo este mal que não era para essa pessoa receber. Deus não fez o mal para o ser humano, Deus fez o mal para punir o pecado. Mas a pessoa vai lá e se entrega ao pecado, anda com Satanás, faz as coisas de Satanás, não obedece os mandamentos de Deus e aí cai no pecado e aí vem todo o mal sobre a vida dessa pessoa.
esse Deus falou assim: eu amo tanto vocês, mesmo sendo pecadores, que demonstram isso na cruz. O meu posicionamento não mudou. E através da cruz, vou mostrar este verdadeiro amor para vocês. Olha lá em Romanos 5, 14 a 20. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Adão pecou? Todos nós pecamos. Alguém pode falar: mas por que o pecado está sobre a minha vida? Eu nem estava lá, eu não comi da fruta, eu não dei bola pro capeta, eu não fiz nada. Por que eu pequei? Porque um pecou, todos pecaram. Porque para esse um, Deus deu toda a autoridade deste mundo. E esse um entregou a autoridade na mão de Satanás. Então por isso Jesus Cristo veio, e nós vamos ler aqui, através de Jesus Cristo, através do amor deste Deus naquela cruz, nós fomos resgatados para o nosso Senhor. Esse Deus imutável, que não muda, e que faz de tudo para que nós estejamos sempre na presença dele. Versículo 15, ainda de Romanos 5. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se um pecou e matou todo mundo, o outro viveu, não pecou de forma nenhuma e ressuscitou, reviveu todo mundo e trouxe diante de Deus. 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Sabe o que é justificar? É quando o seu passado todo é apagado. É como se você tivesse, por exemplo, sido preso numa delegacia aqui do mundo, da terra. Numa penitenciária, sei lá o que. Eles não fazem aquela ficha enorme. Qualquer lugar que essa pessoa for até trabalhar depois, vai puxar lá os antecedentes criminais, tem aquela ficha enorme de coisas ruins. Nós também tínhamos essa ficha. Sabe o que Jesus fez? Rasgou a cédula. Pegou a cédula de dívida que estava sobre nós e rasgou, pendurou ela na cruz e nos justificou diante de Deus. Ele disse: esses aqui não tem mais pecado. Rasgou a ficha, tirou a ficha de diante de Deus. E quando Deus olhar para mim, pastora Vânia, olhar para você, vai falar: nossa, esse daí não tem pecado. Esse daí não tem pecado. Quem está em Cristo não peca mais. Por quê? Porque ele rasgou a cédula de dívida e nos trouxe a este amor deste Deus verdadeiro, desse Deus imutável. E os planos de Deus continuam exatamente do jeito que eles estavam desde a eternidade, antes de todas as coisas começarem a acontecer. Olha que bonito isso. O 17 agora, ainda de Romanos 5. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais dos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Exatamente isso. Um pecou, um aprontou, mas um também salvou todo mundo. E por um pecado pequeno, de um matou todo mundo, por muitos outros pecados que toda a humanidade veio cometendo e comete até hoje, Jesus Cristo nos trouxe a justificação. Ele é muito mais poderoso em tudo, não é? Versículo 18. Nós estamos barulhinho de fundo, mas tem reforma aqui no meu condomínio, tá? Perdoe, parece uma furadeira, né? 18. Pois assim, como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Interessante isso, né? Por um veio, por ele ficou. Esse amor desse Deus eterno que não pode negar-se a si mesmo. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Como eu falei para vocês, nossa ficha criminal foi eliminada. Precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tá bom? 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que lindo isso! Ai, eu amo esse Deus, né? Acho que eu falo isso em todo vídeo, mas sempre que vocês olharem pra minha cara, vocês vão ver eu falando exatamente isso. Eu amo esse Deus. Deus imutável. O Deus que você pode confiar. Ai,
Não tem como não amar. Deus nunca altera os seus planos, nunca, pois Ele os faz com absoluto conhecimento e controle. Ele não é como a gente planeja uma coisa hoje, amanhã deu tudo errado. Estamos agora no fim do ano, todo mundo vai fazer aquela caixinha lá de pedidos. Ou uma listinha, qualquer coisa. Aí fecha o pedido e só abre no final do outro ano para ver se conseguiu aquilo. Aí quando vai ver, não fez nada do que tinha programado. Nada. Deu tudo, ou que fez deu errado, ou muita coisa até esqueceu que tinha colocado na lista lá para fazer e acabou esquecendo. Chega no fim do ano, mudou tudo. O nosso Deus, não. O nosso Deus é absoluto em conhecimento e os seus planos nunca fogem do controle. O que Ele estabeleceu se cumpre, não tem como mudar. Salmo 33:11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. O que ele sonhou dentro do coração dele vai acontecer de geração em geração, porque ele não muda. Aquilo que ele realiza no tempo contado, no tempo como nós conhecemos, aquilo que ele realiza no tempo foi planejado na eternidade. Tudo o que acontece hoje, como eu falei para vocês, que está escrito na Bíblia que vai acontecer, ele planejou bem antes de acontecer. Deus é maior do que todas as coisas, portanto, não muda. Ele é maior do que tudo. Jó 33:12. Eis que nisto não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Maior é Deus do que tudo. Mas Deus é sim maior do que o homem. Só que tem homem tratando Deus como capacho. Tem homem tratando Deus, colocando Deus de lado, acima de qualquer outra coisa. Coloca imagens de deuses, imagens de escultura, imagem de qualquer porcaria que existe aí e faz petição àquelas imagens e coloca muitas outras coisas acima de Deus. Mas o nosso Deus é maior do que o homem, de Jó 33:12. Agora 1 João 5:9. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho Jesus testificou. Sabe qual é o meu testemunho? Eu tenho vários testemunhos. Tem um blog aí meu só de testemunhos. Dá uma olhada no meu canal que você vai achar o link dos blogs aí. Mas e o testemunho de Deus? É Jesus Cristo, o Filho. O testemunho de Deus é a segunda pessoa da Trindade, que eles são três. A segunda pessoa da Trindade. Eu gaguejando, PPPP. Segunda pessoa da Trindade. Esse é o testemunho de Deus. Olha só que testemunho verdadeiro, que testemunho fiel, que testemunho imutável de um Deus que não pode negar-se a si mesmo. Que maravilha! Ninguém tem testemunho maior ou melhor do que esse Jesus Cristo, o Filho. 1 João 3:20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Às vezes, nós mesmos ficamos nos culpando de alguma coisa que não deu certo. Ai, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, deu errado, eu não devia ter tomado aquela atitude. A gente fica se condenando. Mas Deus é maior do que qualquer sentimento do coração do homem e Ele conhece todas as coisas e Ele é maior para nos julgar e para também ou condenar ou nos absolver de qualquer situação. Ele é o único que pode. Por quê? Porque Ele é imutável. Só Ele pode julgar com juízo e com justiça cada um de nós. 1 João 4:4, tá? 4:4, ia falar 44, não, 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vencido quem? Vencido Satanás. Se somos de Deus, maior é o que está em nós do que aquela coisinha que está aí no mundo. Satanás é uma coisinha, gente, não tenha medo dele não. Ele só tem poder se você der poder para ele, porque senão ele é maior do que todas as coisas do nosso Deus. Ele é imutável. Isaías 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Claro! Lógico!
Se ele já escreveu, ele não está escrevendo mais nada, ele não está escrevendo a história de novo, ele escreveu tudo, até o último amém que está escrito lá na Bíblia, antes de começar a existir tudo. Primeiro ele escreveu, é igual um autor primeiro ele escreve a peça, escreve a obra, escreve o filme, aí depois ele vai contratar os atores para contracenar, vai ver o pagamento de cada um, vai ver locação para filmar, não é assim? Então primeiro ele monta na cabeça dele, escreve a história, depois ele vai lá e filma. Só que geralmente ainda muda tudo. Você já pegou um livro, que aí você vai ver o filme do livro e o filme é totalmente diferente do livro? A maioria das minisséries são assim. Principalmente esses filmes que tem parte 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Tem várias partes. E se você pegar um livro, o livro com o nome daquele filme, você vai ver que é diferente. Vou dar um exemplo aqui, o Deixados para Trás. O Deixados para Trás filme é totalmente diferente do Deixados para Trás livro. Apesar dos dois serem maravilhosos. De eu não saber se eu fico com um, se eu fico com o outro. Por isso que eu tenho todos, tanto o livro como o vídeo, os vídeos. Um é totalmente diferente do outro. Só basicamente a história é a mesma, que é a respeito do apocalipse em ação. Mas eu tenho vídeo aqui no meu canal a respeito do Deixados para Trás, que eu dou uma dica de leitura para vocês. É um ótimo livro. Depois da Bíblia não tem melhor do que Deixados para Trás. E aí você dá uma olhadinha lá que você vai ver também. É totalmente diferente o filme do livro e na vida da gente é exatamente assim. A gente planeja uma coisa, a gente executa essa coisa, mas chega no final a gente dá uma mudadinha. Aí eu planejei assim, eu vou comprar uma casa com tantos quartos, com tantos banheiros, com isso e aquilo. Aí eu vou colocar um quadro nessa parede, vou colocar um espelho naquela, quero uma mesa assim neste canto. Aí você vai na loja, você vê tudo diferente, você fala, nossa, não, tira o quadro que eu ia colocar lá, não quero mais. O espelho que estava lá atrás, coloca na frente. Aí essa mesa não vai combinar com a minha sala não, eu quero aquela outra. No meio do caminho a gente muda tudo, o nosso Deus não. Repetindo, Isaías 14:24, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. Não muda nada, nenhuma vírgula. E como determinei, assim se efetuará. O que ele falou, está falado, executado, ele não muda. Hebreus 1, 11 e 12. 1 de 10 a 12, tá? 1 de 10 a 12. O 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Com a própria mão, Deus fez tudo. Tudo. 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Toda a criação de Deus. Isso que Jesus disse, que Deus continua criando. Imagina, nos planos dele lá ainda tem planeta sendo criado, ainda deve ter vida sendo criada. A Bíblia não diz isso, mas um Deus que cria o tempo todo não ia ficar fazendo só estrelinha, tá fazendo coisa boa e muito melhor até do que nós por aí. Então, esse mesmo Deus tá dizendo aqui, ó, eles perecerão, as obras da mão de Deus, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Toda obra ainda vai passar, mas o nosso Deus não passa nunca, porque isso aqui é matéria. A matéria tem princípio e tem fim. Tudo que tem princípio tem fim. A única coisa que não tem fim é a eternidade. Por isso, o nosso Deus, que é Pai da eternidade, nos colocou através de Jesus Cristo na presença dele para a eternidade. Quando morremos, que esse corpo aqui voltar para o pó, nós voltaremos para o nosso Deus que nos formou. Esse fôlego de vida que está dentro de nós, volta para de onde ele veio. De onde? De Deus. Somos o templo do Espírito Santo. E esse vídeo também está aqui no meu canal. 12. E como um manto os enrolarás. Os enrolarás quem? A criação. E serão mudados. Mas tu é o mesmo. E os teus anos não acabarão. Serão mudados, entre aspas. Serão mudados quer dizer, vai se transformar, como eu disse, no plano que Deus já tinha de começar e de terminar com tudo. Tá certo? Não é que vai mudar e, tá vendo, mudou no meio do caminho. Não. Já, como disse aqui, já está escrito que ele começou e que ele vai terminar. E que as coisas uma hora vão se enrolar tudo como um pergaminho e vai sumir tudo e pronto, acabou. E viveremos nós na eternidade com ele, na mesma essência do Espírito do nosso Senhor. Isso é tão bonito.
Tiago, último versículo, vamos terminar aqui. Não dá para falar tudo que tem de Deus a respeito dele, sobre os atributos dele, e de cada atributo falar a respeito de todos os versículos da Bíblia. Não dá. É muito, é infinito. A gente não consegue falar sobre tudo. Então, ó, esse vídeo aqui já está quase alcançando 1 hora. Então a gente precisa falar de algumas coisas. E agora Tiago é o último livro que nós vamos ler, que nós vamos falar, tá bom? Então, Tiago 1, 16 e 17. Aonde diz assim, 16, não erreis, meus amados irmãos. O 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem de Deus, tudo vem do alto. Inclusive tem um versículo, não, um ditado popular que fala assim: nada cai do céu. Se eu não trabalhar, eu não consigo nada. Esse nada cai do céu é mentira. Tudo vem do céu, vem do Pai das luzes. Olha, vamos repetir de novo, Tiago 1, o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo vem do alto. Do alto da onde? Descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Deus, o Criador de tudo. O Criador da luz. Ele é o Pai das luzes. Ele criou a luz. E nós só conhecemos uma luz, né? Que é a luz do sol. Aí transforma aqui na energia pra gente usar. Mas existem várias luzes no universo que nós ainda não conhecemos. E olha só que bonito isso daqui. Desce tudo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem do alto, tudo vem do céu. Então quando você ouvir essa frase de novo, ah, nada cai do céu, dinheiro não cai do céu. É mentira. Tudo vem do céu e desce do Pai das luzes, em quem não há variação alguma de forma nenhuma. Ele é imutável, o tempo todo imutável. E se você quiser conhecer mesmo esse Deus, se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Você precisa andar com este Deus. Você precisa confiar neste Deus, porque ele é imutável. Como eu faço para confiar nesse Deus? Como eu faço para estar diante desse Deus? Ué, acabamos de falar que muitas vezes confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque através do amor eterno dele, o amor que não muda, ele mandou o seu único filho para este mundo, para morrer por nós. O único filho que era parte dele, que é o próprio Deus encarnado. Ele se fez carne e nós vimos a pessoa de Deus carne através da figura de Jesus Cristo. Ele se fez carne para tirar a nossa vida, a nossa existência da mão do inferno, para salvar a nossa alma, para salvar o nosso espírito, para que nós possamos estar com ele nessa eternidade que pelo seu grande amor imutável ele fez para nós. Ele fez o homem para ser eterno. Ele fez Adão e Eva não para morrer, ele fez Adão e Eva para viver para sempre. Mas infelizmente o pecado entrou e trouxe a morte. E quem trouxe a vida? Jesus Cristo. Acabamos de ler aqui no livro de Romanos. Um pecou, todos pecaram. Mas um veio para trazer a justificação, morreu por nós. E todos estão salvos e justificados diante do nosso Deus. A cédula do nosso pecado foi rasgada. E o nosso Deus está nos aguardando nesse instante, para que nós declaremos: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus imutável. E eu quero que a minha vida também seja imutável. Eu quero que a minha vida, as minhas atitudes também sejam imutáveis. Eu quero viver o sim, sim, não, não, que diz a palavra do Senhor. Eu quero ser perfeito. Eu sei que eu não vou conseguir ser perfeito neste mundo do jeito que ele está hoje. Quem é perfeito foi arrebatado. Elias já foi, Enoque já foi, os perfeitos foram arrebatados. Mas eu quero andar em perfeição, em retidão diante do Senhor. Confesso Jesus Cristo sim como meu Senhor e Salvador. E quero ir para a eternidade com o Senhor. Porque um Deus que é imutável, o Deus que disse que eu estarei contigo se confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu quero isso. Eu vou viver
ainda nesta vida, porque nós não precisamos desejar viver com Deus só na eternidade, quando seremos felizes para sempre. Era uma vez, viveu felizes para sempre. Não, nós podemos viver com esse Deus já. Ele é o eu sou, é um Deus de já, é um Deus de hoje. O tempo dele é o tempo dele, entendeu? Vou deixar o bem grande aqui do lado para vocês verem. O tempo dele ele é eterno, ele é o único que pode sim colocar você diante dele através desse grande amor que ele dedicou a nós, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Creia nesse Deus imutável e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Ah, vai ser mar de rosas? Não! Jesus Cristo disse: no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Olha a outra metade do versículo: eu venci o mundo. Tem aflição? Tem, mas te livro de todas. 6 vezes você vai cair, no 7º mal não pode te tocar. Anda comigo e você vai ver o que acontece. Eu já tomei essa atitude, eu ando mesmo com o meu Senhor, eu sou declarada mesmo que sou de Jesus Cristo. Eu vivo este Deus imutável na minha vida. É por isso que eu tenho segurança. É por isso que eu posso falar: eu não faço parte da crise que está acontecendo aí no Brasil. Eu não faço parte das tragédias que estão acontecendo aí pelo mundo. Eu não faço parte. Por quê? Porque o meu Deus imutável não pode negar-se a si mesmo. Ele não muda. E se eu estou firmada na rocha, quem poderá me abater? Quem poderá me abalar? Ninguém. Eu sigo a esse Deus imutável. E espero que você também siga esse Deus imutável. Então essa foi mais uma característica, mais um atributo desse Deus maravilhoso. E nós voltaremos em breve com outros vídeos, tá? Se você não viu os anteriores, dá uma olhadinha aqui no meu canal. São 16 atributos que nós vamos falar. Vai faltar muitos ainda, né? Mas são 16 atributos para nós conhecermos um pouquinho mais esse Deus. Esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Pai eterno, o nosso Pai das luzes. Fica na paz de Cristo, eu volto em breve. Beijo!